O fim está próximo. O futuro da Selic e o impacto da decisão do Banco Central nos seus investimentos. Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado está a Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. E não sei se ela trouxe aqui a bola de cristal. Tudo bem, Júlia? Como é que tá? Olá, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Bola de cristal eu não tenho, né? Mas a gente tem aí o termômetro dos mercados. É isso mesmo. Bom, não tem uma bola aqui, mas tem uns copos de cristal aqui. Qualquer coisa a gente tenta fazer uma leitura aqui. Mas quem vai trazer aqui as projeções para a taxa básica de juros e vai responder se o fim está próximo ou não é o nosso convidado dessa edição, que é o Marcel Andrade. Ele é responsável pela área de soluções de investimentos da SulAmérica Investimentos. Como é que tá, Marcel? Seja bem-vindo. Tudo bem, Vini? Tudo bem, Júlia? Prazer estar aqui com vocês. Bola de cristal eu também não tenho, mas eu espero que a gente consiga bater um bom papo aqui sobre o que vai acontecer no Copom, as decisões do Fed, tudo que está acontecendo no mercado. Ah, com certeza. Bom, e para quem está acompanhando a gente aqui, pode participar desse papo. Eu já peço para você curtir esse episódio. Assim, a nossa cotação no YouTube sobe ainda mais do que a taxa Selic. Aproveita também para seguir o canal do Seu Dinheiro para receber aqui as nossas atualizações. Para isso você precisa também ligar o sininho. E lembrando que todas as edições do Touros e Ursos estão disponíveis nos principais tocadores de áudio, incluindo o Spotify e o Apple Podcasts. Bom, vamos começar então, porque essa é uma das semanas mais importantes do ano, e pelo menos aqui pra gente, porque nós temos a super quarta dos bancos centrais, mais uma vez, nós temos não só o Banco Central brasileiro, como também o Federal Reserve, que é o BC norte-americano, decidindo sobre juros, e ao mesmo tempo sob uma pressão danada dos ativos financeiros. A gente teve um mês de abril muito agitado, desde o chamado Dia da Libertação, ali no começo de abril, ali com o Donald Trump anunciando o tarifaço. E isso, é claro, já começou a influenciar ali as decisões de política monetária. A expectativa da maioria dos analistas é de uma alta de 0,5 ponto percentual, que, se isso se confirmar, vai levar a Selic ali para 14,75% ao ano. Mas a gente tem uma grande dúvida se esse vai ser ou não ali o último movimento desse ciclo de alta de juros aqui no Brasil. Então acho que essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer, Marcel. Na tua visão, o fim está próximo, como eu coloquei aqui no começo do programa, ou você acredita que não? Qual que é a tua expectativa para a decisão do Copom? Você está ali com a maioria do mercado, ou você vê espaço para alguma surpresa agora na quarta-feira? Sim, acho que a gente está um pouco na linha do mercado, né? A gente acredita que o Banco Central vai aumentar a taxa de juros em 50 basis points nessa próxima reunião, agora de quarta-feira. E respondendo a sua primeira pergunta, sim, o fim está próximo, né? Para a gente entende que sim, o Banco Central ele deve parar nesses 50 basis points agora, nessa próxima reunião, e observar o que vai acontecer com o mercado e como o mercado vai reagir a uma taxa de juros num patamar alto que a gente está vivendo por um tempo ainda significativo antes de começar o ciclo de afrouxamento monetário. Assim, a gente entende que parte do mercado ainda precifica 25 basis points de aumento numa futura reunião do Copom, mas a gente entende que assim, de 14,75 para 15%, eu acho que os efeitos ainda não vão ser tão grandes assim, né? A taxa de juros está num nível restritivo, a política monetária hoje é restritiva, e agora o Banco Central ele vai acompanhar o que vai acontecer com o mercado, né? Se a gente olhar a taxa de inflação, né, ela vinha desancorada desde o final do ano passado, e agora ela parece que começa a encaminhar, dar sinais ainda de desaceleração, né? Se a gente olhar a taxa pelo boletim Focus, por exemplo, a expectativa de inflação está rondando ali por volta de uns 5,5%. Né? Esse número já foi mais alto desde o início do ano. Então, significa que a política monetária está começando a fazer algum efeito na economia, sim. E aí, acho que agora o Banco Central, nossa expectativa é que ele pare, olhe o mercado e como o mercado vai reagir. Então, o fim está próximo. Mesmo se no fim eles não pararem agora, certamente na próxima vai ser um aumento de 25 basis points também, que a gente entende que não é tão significativo assim. Agora, você acredita que o BC já vai sinalizar no comunicado que a Selic vai parar nos 14,75
Ou, na tua visão, o comunicado ainda pode deixar uma porta aberta para uma alta de mais 0,25? Acho que o comunicado, assim, dificilmente ele vai vir fechando a porta para possíveis aumentos, até porque a gente vai ter que observar os dados que vão vir da economia, que vão ser liberados até a próxima reunião do Copom. E não vamos esquecer tudo o que está acontecendo lá fora, né? A gente falou agora que a inflação ela vinha desancorada desde o final do ano passado e agora começa a dar algumas sinalizações de estar começando a ter um decréscimo no nível de inflação, mas o tarifaço do Trump, né, e tudo que está acontecendo lá fora está adicionando muitas incertezas para o mundo, né? Nesse momento mesmo que a gente está aqui conversando, o Haddad, nosso ministro, está com o Scott Bessent, né, o secretário do Tesouro americano, tentando negociar as tarifas, especialmente aquela tarifa de 25% sobre a questão, os produtos de alumínio, né, sobre o setor de alumínio como um todo. Então, a gente não sabe o que vem daí, né? Acho que a gente tem vivido um mundo de muitos tweets que mudam as expectativas, aumentam a volatilidade no mercado. Então é muito difícil o Banco Central, no nosso entendimento, fechar a porta para um possível aumento. Mas a gente entende que o direcionamento e esse ciclo está chegando ao fim e vai depender de dados tanto internos como dados, neste momento, também vindo muito do exterior, que podem afetar as economias como um todo. E entre o tarifaço do Trump e a expectativa de uma possível recessão que decorra disso, e a inflação aqui que, embora esteja cedendo, continua quente, continua elevada, o que você acha que vai pesar mais na decisão do BC daqui para frente, esse interno ou o externo? Essa é uma excelente pergunta, mas a gente entende que ainda a política monetária, as decisões do Banco Central vão ser olhando para o mercado interno, tentando perseguir, né, tentando controlar a inflação que já esteve em níveis um pouco até piores de desancoragem. Porque se a gente tentar prever o que vai acontecer do lado externo, com as tarifas, etc., a gente vai cair num mundo muito vazio, né, de incertezas. Né? Vamos lembrar que lá no dia 2 de abril, o Trump lançou aquele tarifaço, né, que alguns brincam que foi aquela cartolina, né, cheia de tarifas sobre diversos países. Mas logo depois ele revogou, né, postergou por mais 90 dias, implementou só 10% de forma generalizada, com a exceção da China, e acho que aí é um outro fator que a gente tem que observar, mas é muito difícil a gente achar ou tentar fazer qualquer guia, porque as tarifas elas podem mudar amanhã. O Trump já mudou de ideia algumas vezes, né? Vamos lembrar que antes desse dia da libertação, já foram anunciadas tarifas contra o México, o Canadá, que já voltaram atrás, depois foram contra o setor automobilístico, depois voltou atrás também. Então, o Banco Central, ele se guiar apenas pelo setor externo, ele vai ficar completamente cego em relação ao que ele vai fazer em termos de política monetária. E por que eu falei que acho que a China é um componente importante, né? A gente viu o Trump voltando atrás sobre algumas medidas, mas contra a China a briga ainda continua, pelo menos dos tweets, bastante forte, né? E hoje mesmo o Scott Bessent deu uma declaração que está negociando com diversos países, exceto a China. E vamos lembrar que a China é a grande exportadora para o mundo inteiro. Então, se a gente fosse pensar em inflação importada do mundo, a China tem um papel fundamental nesse tipo de análise de inflação. Então, não, assim, o Banco Central, acho que nesse momento ele está olhando realmente para a desancoragem das expectativas de inflacionárias aqui no Brasil e, obviamente, também alguma sinalização do lado fiscal, que a gente não vai descambar ao lado fiscal, né? A gente vai continuar perseguindo o arcabouço fiscal. Para completar o Copom, só o cenário para o Copom, queria te perguntar um pouquinho, você falou en passant aí sobre uma possível redução da Selic em algum momento no futuro. Vocês têm esse cenário? Isso pode acontecer ainda em 2025? Ou a gente deve manter, a Selic deve se manter nesse nível elevado por um período mais longo? A gente entende que a Selic ela vai ficar num patamar elevado durante um período ainda incerto. A gente não tem nenhum no horizonte ainda, assim, acho que até existe uma discussão no mercado que no final do ano o Banco Central poderia começar a reduzir essa taxa Selic, mas o mundo está muito incerto, né? Por tudo isso que a gente acabou de comentar do que vem lá de fora. E assim, se a gente parar para pensar, esses 90 dias que o Trump deu, daqui a pouco vai chegar, né? Daqui a 60 dias ele está chegando. Se vai ter mais uma postergação, se não vai, acho que a gente não sabe, acho que ninguém no mercado sabe, mas a gente trabalha com um período de taxa Selic alta durante algum tempo. Até a gente ver. A gente está falando mais de uma inflação ali por volta de 5,5%, né? Que parece até para padrões de brasileiros
uma inflação comportada, digamos assim, né? O Brasil conviveu durante muito tempo com inflação acima de 6% nesse período recente, mas a meta do Banco Central é 3%, né? Então, assim, acho que o Banco Central pelo menos vai ter que sinalizar para o mercado que ele vai perseguir aqueles 3%. Se a gente vai conseguir ou não esses 3%, acho que é uma outra discussão que a gente pode ter. Então, a gente entende e acredita que essa taxa Selic ela vai ficar, a política monetária vai ser restritiva por um período ainda longo. É claro, não estamos considerando um processo de desaceleração global muito forte, né? E nem na economia brasileira. Assim, o que alguns analistas do mercado, e uma discussão que existe no mercado hoje muito, é que o Banco Central poderia fazer essa redução na taxa de juros já ainda esse ano, né? Começar a virar o ponteiro da política monetária, acreditando na desaceleração da economia brasileira. E ainda tem a pimentinha da economia mundial, que não estava no radar, essa desaceleração, e agora começou a entrar no radar. Mas, no nosso entendimento, assim, se a gente olhar a economia brasileira, apesar de alguns sinais um pouco mais fracos, a gente está falando de um crescimento do PIB no ano passado de 3,4%. Né? Uma economia, para desacelerar do 3,4% para, na média, ali 2%, acima de 2%, ainda é uma economia forte. Né? A gente está vendo as taxas, o nível de taxa de desemprego, a taxa de desemprego ainda nos mínimos históricos. Fora que, assim, daqui a pouco, né, se a gente tivesse tendo essa conversa lá no final do último trimestre desse ano, já está se discutindo um novo ciclo eleitoral. E qual o governo, né, independente de qualquer governo, que quer ver a economia desacelerando num ano eleitoral. Então, acho que ainda existem uma série de coisas ainda que devem ser ponderadas para a gente estar se preocupando com o nível de desaceleração da economia brasileira. Até acho que foi um pouco de surpresa o teor de uma ata que veio, sem ser a última ata, a penúltima ata, que já sinalizava o Banco Central preocupado com, né, a desaceleração da economia, né, que a gente acha ainda muito prematuro isso acontecer. Então, só reforçando o nosso entendimento que essa taxa de juros deve permanecer num nível alto de 2 dígitos, bem forte ainda durante algum tempo. Mas 14,75, pelo menos até o fim desse ano, a gente deve conviver. É difícil a gente cravar esse número hoje, mas se acontecer qualquer tipo de mudança, ou seja, uma redução na política monetária, ela vai acontecer lá para o último trimestre desse ano, a ver as condições econômicas dos dados que vão ser liberados no Brasil e muito que vem lá de fora, né? Hoje a gente está com um olho no peixe e o outro no gato, né? A gente não pode... o cenário externo nos últimos anos ele foi um pouco mais benigno, né? Com os países, inclusive com o Brasil, né? E acho que a gente sempre olhou muito para a parte interna. Agora acho que o Banco Central tem 2 desafios grandes aí. Tá bom, tirando o olho do peixe e olhando um pouco para o gato agora, vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos, porque a gente tem a decisão do Copom aqui depois do fechamento, ali por volta das 6h30 da noite da quarta-feira, mas antes a gente vai ter decisão lá de juros nos Estados Unidos. E também por lá a gente tem visto bastante ruído, inclusive uma das causas ali da turbulência dos mercados em abril foi justamente falas do presidente Trump contra ali o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central lá dos Estados Unidos. Enfim, então o Fed entra em campo para essa decisão sob os holofotes e sob pressão. E, ao mesmo tempo, a gente tem, como a Júlia colocou ali, a questão de um risco de recessão. Como é que vocês estão vendo a política monetária lá nos Estados Unidos? O que esperar dessa decisão aí do Fed? Os Estados Unidos agora está tentando ter problemas de mercados emergentes, né? Algo que a gente não via há muitos anos, né? O presidente Trump fazendo diversas críticas ao presidente do Fed, ao Powell, né? Coisa bastante similar ao que a gente observou há um tempo atrás aqui no Brasil, em algum momento até indicando que queria a demissão do presidente do Fed. Os mercados reagiram de forma significativa a isso, né? Vamos lembrar que o Fed lá é independente, então ele também não pode fazer esse processo de demissão. Mas respondendo a sua pergunta, assim, a gente entende que o Fed não vai se mover nessa próxima reunião agora do Fed, então o nosso call é de manutenção, mas para os Estados Unidos a gente acha que o Fed deve começar o corte de juros ainda neste ano, né? A gente está precificando em torno de 3 cortes para esse ano, mas também é claro que vai depender muito dos dados que vão vir da economia americana. Assim, acho que todo esse tarifaço ainda não afetou
de fato alguns dados. Existem alguns dados um pouco mais fracos, né? A gente viu na semana passada os dados de criação de novos trabalhos, tanto no setor privado, mas com a economia como um todo um pouco mais fraco, mas a gente viu outros dados também do nível de atividade econômica e taxa de desemprego também ainda forte. Então não tem nenhuma sinalização muito clara que a economia americana está desacelerando. Existem alguns fatores que a gente pode discutir que se eram esperados ou não já acontecer para esse ano, a bem da verdade que as tarifas em si, né, todo esse modo, ainda não impactou. A gente viu o que pode impactar e fazer esse processo nos Estados Unidos ser um pouco mais rápido. Né? Se você é um empresário americano e vai decidir se vai fazer um investimento, se vai criar uma nova planta para uma fábrica ou não, acho que hoje você fica muito mais receoso do que você vai implementar. Né? Por mais que tenha essa chamada do Trump, tragam os empregos de volta para os Estados Unidos, tragam as fábricas de volta para os Estados Unidos, a gente não sabe nem se os americanos querem esses empregos novamente. O né? curioso é que o efeito foi o contrário do que o que ele mesmo pretendia ao anunciar o tarifaço, me parece, porque causou uma incerteza que na hora que você vai querer fazer um investimento, você pensa duas vezes. É claro, e assim, a gente viu muitas empresas grandes, né, tirando o guidance, né, eu não posso dizer como vai ser o meu lucro, quanto vai ser a minha receita nos próximos trimestres, porque a gente tem uma grande incerteza que empresas americanas, empresas europeias, setor automotivo, né, a gente está tentando proteger o setor automotivo com uma série de medidas, acho que o governo tem falado muito sobre isso, mas o setor automotivo depende de uma série de componentes que vêm da China, vem de outros países, que se tiver uma tarifa, vai ser repassada por preço. Então, só tentando voltar para a resposta em relação à política monetária do Fed, lá a gente acredita que sim, a economia, apesar de não ter esses sinais de aceleração mais forte global, como alguns já começam a analisar, tem uma incerteza muito grande. E por isso a gente entende que o Powell deve começar sim a reduzir a taxa de juros. E lá estamos falando de uma Treasury de 10 anos ali, teve um movimento muito forte, né? Assim, a Treasury estava rondando ali por volta de 4,5, né? Teve uma escalada grande depois que o Trump assumiu, todo mundo já achava que ia ter uma inflação, as Treasuries começaram a reprecificar isso, mas no dia seguinte, lá ao Liberation Day, né? O dia da libertação, as Treasuries de 10 anos, olhando para 10 anos, elas foram para 3,80, 3,85, né? Porque todo mundo falou, não, vai ter uma desaceleração gigante na economia mundial, vamos para o ativo, que é o ativo seguro no mundo inteiro. E foi para a Treasury. E depois isso acabou devolvendo, né? Voltou ali por volta de 4,5, depois voltou para 4,30, voltou para 4,5, ou seja, está tendo muita volatilidade no mercado, mas a gente entende que neste primeiro momento o Fed não tem elementos necessários ainda para reduzir a taxa de juros, apesar de que ele vai sofrer muita pressão, né? O próprio Scott Bessent também tem feito uma pressão sobre o Fed, hoje ele já deu uma declaração que o Jerome Powell devia começar a se preocupar em reduzir a taxa de juros, mas a gente entende que, por hora, pelo menos nesta próxima reunião, não tem elementos ainda para fazer nenhum movimento. Legal. Queria então passar por uma parte de investimentos, né? Enfim, dito tudo isso aqui que a gente falou sobre o cenário macro, onde investir, né? Onde o nosso espectador, investidor, pessoa física, investe aí suas economias. É melhor se manter ali no conforto da renda fixa, dado que as taxas de juros ainda estão elevadas, ou já não? O fato de que em breve deve parar de aumentar, talvez até diminuir os juros, seria já um momento de se posicionar em algo com mais risco. Como é que vocês estão vendo os investimentos daqui para frente? A gente entende que a renda fixa ainda vai trazer alegrias para os investidores durante algum tempo. Seja a renda fixa local, que a gente vai falar aqui na sequência, mas também a parte de renda fixa internacional, né? Vamos olhar que a taxa de juros nos Estados Unidos, se a gente olhar as Treasuries de 10 anos, estamos falando por volta ali de 4,5, e a gente entende que o Fed deve reduzir a taxa de juros ainda esse ano. Existem oportunidades no mercado lá fora, como a gente já não via há bastante tempo, tanto na parte de renda fixa soberana, né, que a gente está conversando, mas também se a gente olhar em outros mercados, né, a própria renda fixa em países europeus que não tem uma dinâmica tão forte como a economia americana, ou seja, o ECB, né, o Banco Central Europeu, deve reduzir a taxa de juros, já está reduzindo de forma mais rápida até que o Fed. Se a gente olhar para crédito internacional, a gente viu depois desse movimento tão forte que aconteceu depois do tarifaço, alguns títulos de crédito, não só investment grade, mas high yield também oferecendo um yield, né, um prêmio bastante interessante, ali por volta de 7% a 7,5%. Então, olhando na renda fixa internacional, a gente acha que o investidor tem algumas oportunidades lá fora também. E trazendo, obviamente, aqui para o mercado local, se
Se a gente está falando de uma taxa Selic de 14,75 com liquidez diária, se a gente está falando de uma inflação ali por volta de 5,5%, mesmo se ela desancorar ainda mais, se estamos falando por volta de 6%, nós estamos falando de um juro real acima de 8%. Né? Então, para investimentos pós-fixados, a gente entende ainda que vão ser um grande componente do portfólio dos investidores, mas também a gente começa a olhar para aqueles pré-fixados e aquelas nossas NTNBs, que estão pagando, se a gente olhar ali em vértices no meio da curva, ali por volta de 7,5%, alguns vértices de quase 8%, você carrega esses títulos por 10 ou 15 anos, recebendo inflação, mais um yield médio ali por volta de 7,5%. Então a gente entende que na renda fixa tem muita oportunidade a se usufruir durante um bom tempo. Tem os títulos pré-fixados também, que isso acabam reagindo de forma mais rápida até qualquer movimento na política monetária, né? Mas não tem a proteção da inflação se for investimentos mais de médio ou longo prazo. Mas a resposta, assim, ela varia muito de acordo com o perfil do investidor, né? A gente sempre tenta dar essa resposta que o investidor tem que conhecer primeiro qual é o seu perfil de risco, né? Se você topa uma volatilidade, né? Porque todos esses movimentos, esses ativos que a gente acabou de falar, sejam eles pré-fixados, NTNBs, renda fixa internacional, eles têm a marcação ao mercado. O que é isso? Ou seja, você vai observar uma volatilidade durante um tempo até esse título se concretizar. Se você carregar ele até o vencimento, você vai receber aquela rentabilidade contratada. Mas no meio do caminho tem muita emoção para acontecer. Então, primeiro você tem que descobrir qual é o seu perfil de investimento, qual é nossa necessidade de caixa, né? Eu preciso desse dinheiro para amanhã, ou um investimento de 2 ou 3 anos, de repente não vale a pena você comprar um título de renda fixa por mais taxa que tenha no momento, que vai vencer daqui a 30 anos. Se você carregar ele a vencimento, vai ser um excelente investimento, mas no meio do caminho você pode precisar do dinheiro e ter uma marcação ao mercado não tão favorável assim. Então você tem que conhecer a sua liquidez, sua necessidade de caixa e o seu perfil de investimento. E só para não deixar de falar de outros ativos um pouco mais de risco, conforme você comentou, né? Acho que os ativos de risco começaram a performar melhor esse ano, né? Tinha um lado muito negativo com os ativos de risco, falando especialmente assim, de bolsa, né? De bolsa local, todo mundo só queria falar de bolsa lá fora, e o que a gente está vendo esse ano é o contrário, né? A bolsa lá fora sofrendo todos os efeitos da economia guiada aí para o novo governo Trump, e a bolsa aqui dentro, que estava aquele patinho feio. Se a gente olhar só o Ibovespa rendendo ali por volta dos seus 10%, e se a gente ver ações de menor capitalização, ali por volta de 16%, 17%. Acho que as empresas, primeiro tem uma questão de preço, né? Aparentemente as empresas pareciam muito baratas, mas também pareciam baratas no ano passado e no ano retrasado e por aí vai, né? Se eu conversar com muita gente, todo mundo fala que as empresas estão baratas, mas acho que reagiram também a um movimento de rotação de dinheiro no mundo, né? Acho que não só o Brasil, se a gente olhar os países emergentes como um todo, todos eles foram beneficiados, né? Acho que o pessoal começando a tirar o dinheiro dos Estados Unidos e indo para outras geografias. O Brasil pode ser um beneficiado por isso? Pode. De novo, tem muita incerteza nesse lado de cá de ativo de risco, mas quem tem um horizonte um pouco mais de médio e longo prazo também pode se beneficiar, porque quando o ciclo de juros começar a se reduzir, essas empresas tendem, né, o investimento em ações como um todo tende a performar um pouco melhor. E se a gente observar essa rotação de dinheiro para o mundo, o Brasil é um país emergente que ficou atrás de outros países emergentes. Pode começar a receber um fluxo um pouco maior. Então, de novo, a gente vê muita oportunidade hoje na renda fixa local e alguma oportunidade na renda fixa internacional, e esses ativos de risco compõem o portfólio a depender do perfil de risco de cada um. Agora, queria só detalhar um pouquinho mais sobre bolsa especificamente, porque a gente já viu, e quando eu falo de bolsa, está falando do Ibovespa aqui, né? Andou bem nesse começo de ano, como você bem colocou, de forma até surpreendente. Será que o mercado minha pergunta é, o mercado já não antecipou talvez esse movimento, ou para quem tem um perfil de risco um pouco mais sofisticado, valeria a pena entrar agora numa expectativa de que esse movimento pode ter continuidade? A gente nunca dá o timing de bolsa de alocação, né? Porque isso varia muito, né? Mas, assim, em relação ao seu questionamento de se já andou muito, a gente acha que tem mais para andar. Se a gente olhar, que acho que o mercado também começou a tradear informações que, no nosso modo, parecem muito
adiantadas, né, muito precipitadas, como algumas pesquisas eleitorais no início do ano, uma expectativa de que pudesse ter algum tipo de alternância de governo, que a economia ia desacelerar mais forte do que ela realmente está mostrando que ela vai desacelerar. Então tem uma série de variáveis que a gente entende que o mercado acabou começando a negociar muito antes da hora isso, mas oportunidades sim tem. Eu acho assim, para investimentos em renda variável, nos últimos 3 anos são uma classe de investimento muito doída, né? Ou seja, a gente viu, se a gente olhar os dados da Anbima, bastante resgate, né, em fundos de ações e também muito em fundos de multimercado, que também tem esse componente de renda variável. Então, se a gente olhasse um pouquinho do fluxo começar a voltar para essa classe, já começa a fazer preço, já começa todo mundo a ter um pouco mais de otimismo, mais empolgação, os preços podem começar a reagir a isso. Então a gente entende que no médio prazo, se o investidor tem esse apetite e consegue esperar maturar esses investimentos, a gente entende que é um investimento que vai contribuir de forma significativa para o portfólio dos investidores. A gente só tem hoje a gente sempre analisa em relação a risco e retorno. Então, neste momento, a gente entende que o risco e retorno das aplicações em renda fixa, elas são superiores à relação de risco e retorno em investimentos mais de risco. Para a gente encerrar agora de verdade aqui o primeiro bloco, a gente traçou todo um cenário aqui com a expectativa de que a Selic suba meio ponto percentual para 14,75% ao ano. Provavelmente é o que vai acontecer. Mas o cenário que você traçou aqui, Marcel, ele também seria válido no caso de alguma surpresa, se o cupom viesse, por exemplo, com 0,25 de alta. Enfim, a renda fixa continua atrativa para você ou muda alguma coisa em relação a tudo que a gente conversou aqui? Em relação se a gente olhar num horizonte de investimentos de médio e longo prazo, nada muda em relação ao que a gente acabou de comentar. É claro que podem ter alguns impactos no mercado. E assim, quais vão ser esses impactos? A gente pode pensar, o pessoal começa a ficar preocupado com a inflação, né? Se o Banco Central der um aumento menor do que a expectativa de mercado, e acho que as taxas de juros podem refletir isso no mercado, ou não, podem refletir também o contrário, né? Refletir que, assim, que o ciclo vai começar a reduzir mais rápido do que todo mundo achava e começar todo mundo a aplicar no mercado de pré-fixado, os NTNBs, né? Então, assim, é difícil a gente falar a reação do mercado, mas vai ser uma reação mais de curto prazo. Assim, nada muda em termos de alocação de recursos do que a gente comentou. Se o Banco Central der 50 basis points, ou der 25, ou até mesmo parar, tá? Se a gente olhar nesse horizonte de médio e longo prazo, a gente continua mantendo as nossas posições de alocação. Tá certo. Bom, você que está assistindo a gente do futuro, então, a partir de quinta-feira, pode dizer se a gente acertou aqui ou não e deixe seu comentário sobre aqui também o que você espera para essa decisão do Banco Central. Mas vamos agora para o segundo bloco do nosso programa, dos touros e dos ursos. E vou contar aqui rapidamente para você, Marcelo, a primeira vez que você vem aqui para o podcast. Os touros são uns destaques positivos, né? São como a Selic, estão sempre subindo, estão em alta. E os ursos já são aqueles cuja fase já não é tão positiva assim. E a gente começa por eles. A gente fala primeiro dos ursos. E vou passar a palavra aqui para a Júlia. Para quem você vai mandar aqui o seu urso? O meu urso dessa semana, Vini, vai para um ativo, uma empresa, na verdade, que não costuma ser urso aqui no programa, né? Muito pelo contrário. Ela costuma ser touro no programa, na vida. Mas essa semana ela foi urso. Eu vou dar o meu urso para a VEG, que divulgou o balanço, né, na semana passada, e desde o dia da divulgação do balanço aí do primeiro trimestre, a ação já caiu mais de 15% na Bolsa Brasileira. Por que isso, né? Porque o balanço veio abaixo do esperado pelo mercado. Um dos fatores que pesaram, né, contra a VEG nesse primeiro trimestre foi justamente o dólar mais enfraquecido, já que a VEG é uma empresa bastante exportadora, né, bem exposta ao mercado externo. Então a gente viu receita líquida, EBITDA vindo aí com queda em relação ao trimestre anterior, abaixo do consenso do mercado. A margem EBITDA e o retorno sobre o capital investido também apresentaram queda tanto trimestral quanto anual. E esse mau desempenho, inclusive, levou o JP Morgan a cortar o preço-alvo da ação da VEG, embora não tenha deixado de recomendar compra para a VEG. Isso é um ponto importante. As casas de análise, os bancos, as corretoras continuam otimistas com a VEG como empresa. Não é que ela deixou de ser uma queridinha aí dos analistas e dos investidores em geral. Mas, de fato, incorporando
os números do balanço nas expectativas, reduz um pouco aí a perspectiva de alta na ação. E o JP Morgan falou uma coisa que eu achei interessante. Os fundamentos de longo prazo da empresa continuam fortes. No curto prazo, de fato, não haveria, na opinião dos analistas, um gatilho aí para a alta das ações. E eles admitem, os analistas, que, de fato, essa perspectiva aí de uma queda menor nos juros, né, talvez pausando a alta da Selic antes do que era esperado anteriormente, iniciando cortes nos juros antes do que era esperado inicialmente, que isso vai fazer os investidores migrarem para ativos de maior risco. E a VEG não é visto como um ativo de maior risco dentro da Bolsa. É uma ação considerada muito defensiva. Então, no curto prazo, ela até perderia um pouco essa atratividade que ela tem natural em tempos difíceis, vamos dizer assim. Então, nesse curto prazo também não há um cenário aí tão bom para a VEG. E por causa disso, de tudo isso aqui que eu falei, a VEG é o meu urso da semana. Mas foi bom você destacar que a VEG não costuma ser urso no programa. E eu acredito que das raras vezes em que a gente colocou a VEG como urso, ela logo se tornou touro. Nos poucos períodos em que a ação caiu, ainda mais 15%, em praticamente todas as vezes isso representou uma oportunidade de compra. Quem comprou nas mínimas acabou, enfim, fazendo um ótimo investimento. Realmente a VEG é uma empresa das mais sólidas da Bolsa e essa queda realmente, creio eu que o pessoal do JP Morgan tem razão. Acho que tem mais relação com acontecimentos de curto prazo, com um balanço mais fraco, enfim, e até esse movimento de alocação que o pessoal está procurando aí ativos um pouco mais apimentados, digamos assim. Mas vamos lá, Marcel, para quem você vai mandar o seu urso dessa edição? Acho que o meu urso dessa semana vai para os ativos ligados a petróleo. Né? A gente viu agora, nesse final de semana, a OPEP sinalizando um aumento de produção, mais de 400 mil barris de petróleo por dia. A gente tem visto todo esse movimento de possível, esse risco, né, de desaceleração global da economia, então isso afetaria na veia as novas compras de petróleo para o mundo como um todo, e também a sinalização do próprio governo americano. Né? O Trump, desde a campanha eleitoral, ele tem sido muito vocal em aumentar a produção de petróleo no mundo, que é a chamada velha economia. Né? O próprio plano do Scott Bessent, né, que é aquele 333, né, que é 3%, reduzir em 3% o déficit fiscal americano, crescer 3% o PIB, e ele sempre sinalizou mais 3 milhões de barril, né, de petróleo de produção. Né? Então, existem alguns fatores de mercado que fazem com que o preço do petróleo deveria começar a reduzir. Né? A gente tem visto isso um pouco nas empresas petroleiras em bolsa, não só no Brasil, mas, né, no mundo como um todo. Então, depois, principalmente desse anúncio da OPEP de aumentar a produção no mundo, a gente entende que os preços de petróleo ou vão continuar caindo ou devem ficar de lado, entendendo que tem muito mais oportunidades em outras classes e outras commodities que propriamente o petróleo. Então, acho que o meu urso da semana vai para os ativos ligados a petróleo. Não, tá certo. Eu acredito que o petróleo seja o grande urso do tarifaço do Trump. Acho que talvez um dos ativos que mais vem sofrendo desde que o mercado interpretou esse aumento das tarifas e o aumento da guerra comercial como algo que pode prejudicar o desempenho da economia global. E realmente, com mais oferta ainda entrando no mercado, a tendência pelo menos imediata para o petróleo não me parece muito positiva. O lado bom disso é que a gente, se tudo continuar assim, a gente deve ver aí alguma redução do preço de combustível. Já tivemos do diesel, pouco antes da gente vir gravar aqui o programa. E vamos esperar a gasolina, vamos ver a gasolina um pouco mais barata aí no nosso tanque, vamos ver. E é um componente de gasolina grande o componente da inflação, do IPCA, né? Então, acho que qualquer governo também, num ciclo eleitoral, não quer ver a inflação muito alta, né? Então, acho que, corroborando o que você acabou de falar, tomara que a gente comece a ver a gasolina mais barata nos tanques e vai ajudar também o IPCA. Sim, e isso também acaba se ligando com taxa básica de juros, e a gente volta para o começo do nosso programa aqui. Enfim, eu acho que é algo também que a gente sempre reforça, como na economia e nos mercados, uma coisa puxa a outra, né? Você nunca toma uma decisão de mover, né, isso aqui para cá e nada mais acontece, né? Você acaba criando o efeito dominó
muitas vezes quando você toma uma medida, né? E muitas vezes a gente não consegue nem prever alguns desses movimentos. Mas em vez de comentar o urso dos ossos, deixa eu falar o meu aqui dessa edição, que também é um dos grandes perdedores e para mim um urso improvável de 2025, que é o dólar. A moeda norte-americana segue perdendo força, tanto em relação a outras moedas fortes, como inclusive aqui o nosso real, que não está no rol das moedas mais estáveis do planeta. Como é que a gente verifica isso, né? Tem o índice ali, o DXY, que compara o dólar com uma cesta de moedas fortes, e a gente está vendo esse indicador acumular uma queda de quase 10% nesse ano de 2025. E nessa semana, no fim da semana passada, começo dessa semana, a gente está vendo um outro movimento interessante do dólar se desvalorizar frente às moedas ali do Sudeste Asiático. O pessoal está falando um movimento até oposto do que a gente viu ali lá na crise asiática dos anos 90, né, quando as moedas asiáticas acabaram caindo forte. A gente está vendo agora as moedas asiáticas ganhando poder em relação ao dólar. E o nosso real também, estamos aqui, né, ganhando também nosso espaço em relação ao dólar. Desde o começo do ano a gente já viu a moeda, né? Vamos lembrar, em dezembro as cotações do dólar estavam ali na casa de R$ 6,20 e agora a gente está com o câmbio, sempre deixando claro que no momento que a gente está gravando aqui, abaixo dos R$ 5,70. A gente também está falando de uma queda aí de uns 8%, 9%. Só nesse acumulado de 2025. Enfim, os motivos são todos esses que a gente já colocou aqui, efeitos do tarifácio e perspectiva de recessão lá nos Estados Unidos, e essa incerteza acabou levando alguns investidores, muitos investidores eu diria, a tirar parte dos seus recursos que estavam muito concentrados lá nos Estados Unidos e colocando em outros mercados, inclusive aqui no Brasil. E esse é um outro ponto que é próprio... Trump, na sua campanha, era a favor de um dólar um pouco mais fraco no mundo como um todo, né? Vai em linha um pouco do que a gente comentou também da base do petróleo, né? Por linhas tortas, ele acabou atingindo esses dois objetivos, reduzir o custo do petróleo e também deixar o dólar mais fraco, que torna os produtos americanos mais competitivos nos mercados internacionais. Nesse sentido, ele pode... E há uma discussão até sobre se o dólar vai continuar sendo a reserva de valor do mundo como um todo. Claro que, de novo, isso é muito precipitado conversar agora, mas a gente já tem visto alguns analistas de mercado conversando sobre isso. O Trump, vamos lembrar, o mandato do Trump são só 4 anos, né? Então ainda tem muita coisa para acontecer. E esses movimentos de rotação de reserva de valor não são tão rápidos assim, mas muita gente começa a falar do ouro ou até de outras possíveis moedas. Tem gente que diz Bitcoin, tem gente que fala outras moedas, mas acho que um pouco na linha do que você comentou dessa baixa no dólar contra várias moedas no mundo, né? E aqui em relação ao real, a gente também volta para a história da Selic, porque com os juros de 14,25 indo provavelmente para 14,75, fica muito atrativo para um investidor de fora aplicar numa outra, né, pegar dinheiro numa outra moeda e aplicar aqui em real. Fazer o carry trade que a gente fala no mercado, né? Famoso, em real. famoso carry trade a 14,75 se torna, se caso a alta se confirme nessa quarta-feira, torna ainda mais atrativo, e com isso, com mais oferta de dólar aqui, a tendência é que a moeda também se desvalorize. Mas é claro, como bem colocou o Marcel aqui, muito cedo para a gente dizer que essa é uma tendência de médio ou longo prazo. De qualquer maneira, fica aqui o meu urso dessa edição para o dólar. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa, vamos falar dos touros, dos nossos destaques positivos. E mais uma vez vou passar para você aqui, Júlia. Júlia e Marcel tem já... A gente tem algumas coisas em comum. Fiquei aqui sabendo já apurei aqui que o Júlia e o Marcel estão mais ou menos conectados aqui nos seus touros, mas diga o seu primeiro, Júlia. Eu escolhi como touro os títulos pré-fixados, né? A gente viu abril se encerrando nessa última semana e os títulos pré-fixados ficaram entre os melhores investimentos do mês de abril. Tirei aí da conta o Bitcoin, né, que é muito volátil, e ou é o melhor ou é o pior investimento do mês, e foi o melhor investimento do mês em abril, mas a volatilidade faz não contar muito aqui pra gente. Vamos contar outra história aqui. Vou contar a história dos títulos pré-fixados porque eles justamente se beneficiaram dessa mudança de expectativa em relação aos juros, né? Uma queda aí nos juros futuros, diante dessa incerteza global, da perspectiva de uma possível recessão, de uma melhora na inflação, os economistas de mercado começando a prever
que o ciclo de alta da Selic vai ser mais abreviado, que a queda comece antes do tempo. E o Marcel mesmo já mencionou isso aqui no programa hoje, né? Os títulos pré-fixados, eles são bastante sensíveis a essa dinâmica aí de juros, de política monetária. Eles respondem muito rápido quando tem uma mudança, assim, de visão no mercado. E a gente viu, por exemplo, o pré-fixado, o título público pré-fixado com vencimento em 2032, se valorizando 6,34% só no mês de abril. Os que vencem em 2035 subiram 5,26%. E os que vencem em 2028 subiram 3,98%. Isso é um ativo de renda fixa, né? O desempenho deles aí no mês de abril é bastante significativo. Então, por causa disso, eu escolhi aqui como o meu touro da semana, porque os prés, eles, justamente quando eles reagem muito rápido e com uma alta assim, forte de uma vez. Então, eu acho que é um touro válido aí para um touro da semana. Com certeza. E você, Marcel, para quem vai mandar o touro, acho que tem, então, se eu tiver certo aqui, tem relação aqui com o da Júlia. Com certeza tem uma correlação que a Júlia comentou e também com um pouco do que eu já comentei aqui no nosso bate-papo, né? Acho que meu touro da semana vão para as NTNBs, né? Os títulos em IPCA+, que tem um componente pré-fixado, como a Júlia comentou, mas também te protegem da inflação. Acho que todos os argumentos válidos que a Júlia colocou são muito mais nesse horizonte de curto prazo, quais os pré-fixados devem reagir realmente de forma mais rápida, né? Mas se a gente pensar num horizonte de investimento de médio e longo prazo, essas NTNBs ali 2035, 2028, elas parecem muito atrativas, né? Principalmente para o investidor pessoa física, que se ele quiser levar esses títulos de vencimento, ele leva a inflação mais 7,5%, alguns vencimentos quase 8%, né? Isso é um ativo do governo, um ativo de renda fixa com garantia soberana, que a gente não encontra essa oportunidade em nenhum lugar no mundo. Por mais que as taxas de juros, a gente falou um exemplo das taxas de juros internacionais, né, com os títulos de crédito ali, os yields rondando a 7,5%, a gente está falando aqui só na parte pré-fixada, mais a inflação. E o Brasil, apesar da gente já não ter mais esse grande problema da inflação aqui, a gente já comentou, né? A inflação no Brasil roda ali por volta de 6%. Em alguns momentos, né? Falando de 2015, em algum 2022, a gente vê inflação em níveis um pouco mais altos, né? Estamos falando do IPCA como um todo. Então, se você tem esse horizonte de investimento de longo prazo, você tem essa proteção garantida da inflação, mais uma taxa de juros muito interessante. E mesmo aqueles investidores que não têm esse horizonte tão médio e longo prazo assim para carregar esse investimento até o vencimento, aí você pode pegar um pouco desse call que a Júlia comentou de política monetária, que as TNBs também vão se usufruir disso. Normalmente elas usufruem menos dos títulos pré-fixados, mas também vão pegar também esse fechamento da curva de juros. Então a gente acha que essas NTNBs de vencimentos de médio a longo prazo, não longo prazo, mas no meio da curva ali, são um excelente investimento para o investidor brasileiro. Meio da curva, quais seriam os vencimentos? Ali por volta de 2030, 2035, né, são os vencimentos mais olhando o meio da curva, né? Então, assim, acho que 2060, 2050 é muito juros para você carregar por 20 a 30 anos, é uma oportunidade que a gente acha excelente, mas tem muita gente que não aguenta a volatilidade, né? Vamos lembrar que em 2050 tem uma duration ali de 17, 16 anos, então vai balançar e vai chacoalhar bastante, e tem volatilidade de bolsa, de investimento em renda variável, né? Quando você pega o Ibovespa vis-a-vis esses títulos, a volatilidade é parecida. Então, a gente recomenda mais ali o meio da curva para aqueles investidores que querem segurar esse papel até vencimento. São dos conceitos favoritos aqui nossos, né? O que a renda fixa varia. Explicar isso como jornalista que é uma missão. A marcação a mercado, né, às vezes não é tão simples para o investidor, pessoa física, entender. Sem dúvida. Bom, vou falar do meu touro, dessa edição que poderia ser bem um touro especial aqui também. Vai para o Warren Buffett, que maior investidor de todos os tempos, acho que a gente pode classificar aqui o Pelé da Bolsa, como colocou o Matheus Espias, o analista da Empíricos. O Buffett anunciou a aposentadoria aos 94 anos de idade. Sim, ele está deixando o comando da Berkshire Hathaway, que é a holding que concentra
os investimentos do Buffett. Quem vai assumir o lugar dele é o Greg Abel. Ele é atual vice-presidente da holding. E, curioso, o anúncio da aposentadoria foi uma surpresa e bem ao estilo do Buffett. Ninguém sabia, nem mesmo a pessoa, o Greg, que ia assumir o lugar do Buffett, nem ele sabia que o Buffett ia anunciar a aposentadoria e que ele seria o sucessor dele. Embora já tivesse mais ou menos mapeado que ele era o cara, ainda assim ele não soube de antemão. E só 2 filhos do Buffett foram avisados de que ele realmente deixaria o cargo na Berkshire. Então ele fez esse anúncio lá no encontro anual dos acionistas da Berkshire, que acontece lá em Omaha. Conhecido nesse encontro anual dos acionistas lá como o Woodstock do capitalismo. Então, né, se reúnem todos os anos ali investidores de todo mundo que vão lá ouvir a palavra do seu profeta, agora, o Warren Buffett. Neste ano, provavelmente pela última vez, não sabemos se ele vai ainda ter algum tipo de participação. Ele falou que vai ainda dar uns pitacos, mas realmente ele deixa o dia a dia e todas as decisões vão passar ali para o novo CEO. Poxa, acho que sempre bom, legal, sempre interessante falar um pouquinho, né, sobre o Buffett, porque ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo, chegou a ser o homem mais rico do mundo, seria até hoje, se ele não tivesse doado já boa parte da fortuna, ele seria hoje o homem mais rico do mundo. Hoje ele ainda tem mais de 150 bilhões de dólares, né, ainda tem, enfim. E ele fez isso longe de Wall Street, né, ali no Nebraska, e com um estilo de vida também bastante simples, né? Frugal, assim, para um mega investidor. Conhecido, né, ali pelos seus hábitos alimentares não muito saudáveis, mas tá aí, com 94 anos. Né, assim, um consumidor do McDonald's, acho que um ótimo garoto propaganda do McDonald's e da Coca-Cola. E ele fez fortuna fazendo algo que parece fácil, né? Assim, que é comprar ações por um preço menor do que o que elas valem, né? Acho que essa... mas uma frase do Buffett que eu gosto muito, um pouco nessa linha, é que perguntaram para ele qual a grande diferenciação entre ele, né, o método de investimento dele e os demais investidores. E ele falou assim, que na maioria dos casos, o investidor, todo mundo quer ficar rico rápido. E eu não tenho pressa, eu quero ficar rico no longo prazo, né? Então acho que a cabeça de investidor de longo prazo, que serve não só para o método dele de ações, mas porque a gente está falando muito aqui de mercado, de renda fixa e etc. Sim, ele demorou inclusive para alcançar o primeiro bilhão de dólares, no famoso compound, né? Ele a fortuna ela se acelera conforme você... Os juros compostos têm um valor imenso, que às vezes as pessoas não conseguem precificar direito. Exatamente, isso também ajudou bastante o Warren Buffett. Enfim, uma lenda das finanças. E ele merece um touro a mais até, porque a gente publicou essa semana, né, o balanço aí dos bilionários que ficaram mais ricos e menos ricos nos 100 primeiros dias do governo Trump. E o Warren Buffett foi justamente o bilionário que ficou mais rico, ficou em primeiro lugar. Conseguiu aí, sentado na pilha de caixa que ele está sentado, ele ficou mais rico do que os demais nesses 100 primeiros dias do governo Trump. Exatamente, ele vendeu ações ali um pouco antes, nas máximas, mais uma vez, se provando ali o oráculo de Omaha, que também é um dos muitos apelidos que ele tem. Então fica aqui o meu touro para o Warren Buffett. Mas ele não é o nosso touro especial dessa edição, embora fique aqui também essa menção honrosa para ele. A Júlia Você tem uma dica cultural aí, né, Júlia? Tenho, eu escolhi como touro especial dessa semana a exposição do Andy Warhol, o principal nome aí da pop art, né, que está em cartaz em São Paulo, no Museu de Arte Brasileira, que é o Museu da FAAP, na região central de São Paulo, e está em cartaz até o dia 30 de junho, começou no último 1º de maio, então vai ficar em um tempo. Então quem for de São Paulo vá, quem não for de São Paulo estiver de passagem por São Paulo até o dia 30 de junho, recomendo muito, porque tá uma exposição riquíssima, muitas obras mesmo, inúmeras obras muito importantes do Andy Warhol. É o maior acervo do artista já exibido fora dos Estados Unidos. Tem mais de 600 obras, essa exposição. E tem lá as Marilyn Monroe, as Sopas Campbell, diversos artistas que ele retratou, alguns diretamente, né, que ele
fez as polaroids e depois trabalhou em cima das fotos que ele mesmo tirou, fez as serigrafias e tudo mais. Tem o Pelé, tem o Elvis, tem o Michael Jackson, tem Beethoven, tem os fotografados e os não fotografados. Tem as polaroids lá também dele, tem alguns trabalhos do início da carreira dele como designer, como ele começou trabalhando no mundo da moda, né, fazendo estamparias, design de sapatos. Então você vê ali um pouco o estilo dele, pop, muito colorido, se desenvolvendo. Todas as obras vieram do Andy Warhol Museum, que fica em Pittsburgh, que é a cidade natal dele, né? Ele não é de Nova York, né? Embora ele fosse uma persona muito identificada com a cidade de Nova York. E esse Andy Warhol Museum é o maior museu dos Estados Unidos dedicado à obra de um único artista. Ele tem mais de 12 mil obras só do Andy Warhol. Muito interessante. Então, eu recomendo muito, novamente, Museu de Arte Brasileira, um museu da FAAP, mais conhecido como Museu da FAAP. Tá bem bacana, valendo muito a pena. Esse fica como meu tour especial da semana, muito porque, poxa, é uma exposição de altíssimo nível numa cidade brasileira. Então, eu acho que isso tem que ser celebrado, sabe? Porque, às vezes, a gente tem algumas exposições bacanas, mas que a gente sempre sai pensando, pô, poderia ter sido mais legal, poderia ter mais obras, poderia ter uma curadoria melhor, mas eu achei que essa estava realmente excelente. Então, muito recomendado. Muito legal. E o sucesso de uma exposição como essa pode estimular os organizadores a levar também para outros lugares do país. Então, super um touro muito acertado aqui. E fica só uma curiosidade, você não assistiu o filme do Trump, O Aprendiz, mas tem uma breve aparição do Andy Warhol nesse filme, que é muito engraçado, é muito divertido esse diálogo do Andy Warhol com o Donald Trump. É algo que vale... Só isso pra mim já vale a pena assistir nesse filme, O Aprendiz também. Então também fica uma dica cultural aqui pra quem tá acompanhando a gente. E com isso, a gente coloca um ponto final nessa edição do podcast Touros e Ursos. Marcel, muito obrigado mais uma vez aqui pela participação. Obrigado. Outras decisões do Copom virão, então já espero ficar em contato aqui para a gente poder te trazer aqui outras vezes no programa. Obrigado a vocês, foi um prazer participar aqui com vocês. Legal, Até obrigado. a próxima. Júlia, até o próximo podcast. Obrigada, Vini, e obrigada a todos os que nos acompanharam hoje. Isso aí, fique ligado no seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo o que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço.